A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma lição de número 2 da CPAD, lições de adulto. Eu sou o pastor Gerry Adriano, do Ministério Flor do Campo, Cariacica, Espírito Santo, Assembleia de Deus. E mais uma lição que vamos estar comentando nesta hora. Lição de número 2, do quarto trimestre, do comentarista pastor Wagner Gabi. E o título dessa lição é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O nosso texto áudio diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e o serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, verso 4. E a verdade prática me diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Querido, vamos fazer uma oração e logo após estaremos entrando no comentário dessa segunda lição desse quarto trimestre CPAD Adultos. Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui para fazer esse comentário bíblico da lição que vai ser dada no dia 8 de outubro. Pai querido, abençoe poderosamente cada professor, cada aluno, cada pastor de igreja, superintendente de escola dominical, que toma conta da EBD na sua igreja. Que o Senhor abençoe e prospere e faça, Senhor, cada dia mais, que mais pessoas estejam dentro da escola bíblica aprendendo mais da Tua palavra. Senhor da glória, que venha nos abençoar e nos dar a direção segundo a vontade do Teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o 3, e o capítulo 17, do verso 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei multiplicar grandissimamente. De ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para ter-se a ti por Deus a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessões, e ser-lhe-eis o seu Deus. Amém? Glória a Deus. O título da nossa lição, bom comentar: Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É essa lição que vamos estar ministrando nesta hora. Falando sobre que essas missões que atravessam fronteiras, que atingem nações, ela tem origem na natureza do próprio Deus. E a lição vai falar sobre um Deus missionário, um Deus que se preocupa em enviar os seus emissários, os seus pregadores, os seus missionários a diversas nações para a salvação do homem. Introdução.
A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo. Ou melhor, antes de ler a introdução, perdão, irmãos, vamos ler o objetivo da lição, né? Senão a gente perde o costume. Os objetivos da lição são explicar a natureza missionária de Deus, a número 1. Número 2, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E o número 3, terceiro objetivo, é estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Voltando à introdução, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras de uma cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isto implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição dessa semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplamos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como base de toda a prática missionária dos cristãos. É essa aí, irmãos, a lição de hoje, ela nos traz essa direção de que Deus, por seu infinito amor, Ele, então, iniciou com uma família, né? Após o dilúvio, uma família da descendência do filho mais velho de Noé, Sem, gerou, então, Abraão, ou melhor, Abrão, que depois, né, posteriormente, no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor já vai chamá-lo de Abraão, né, por pai de multidões de nação. O Senhor o colocou. E através dessa família de Abraão, nós vamos ver durante a lição, é que o Senhor trouxe, então, nessa linhagem, o Redentor, que é Cristo Jesus. E através de Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, veio, então, a salvação a toda a humanidade, através do seu sacrifício e a sua ressurreição. Vamos ver o primeiro tópico, que fala sobre a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, Gênesis 12, de 1 a 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele nem conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve essa bênção, refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionado com a natureza missionária de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 2 de Gênesis, ele manda que ele saia da sua terra. Ele manda que ele saia da sua parentela. E eu vou mandar você para uma terra que eu te mostrarei. Você não conhece, mas eu vou te mostrar. E não é assim na vida de um missionário nos nossos dias. Não é assim também na vida daqueles que são chamados pelo Senhor para proclamar, né, a palavra do Senhor, fazer missões transculturais. Muitas vezes Deus vai enviá-lo a uma terra que ele não conhece. Uma terra que ele não conhece o linguajar, a cultura. Por isso, muitas vezes nós falamos aqui na lição passada sobre essa questão de se preparar para a missão, né? Fazer o curso, preparar a cultura, saber a língua, para que você tenha condições de fazer esse trabalho. Porque a situação de Abrão era um lugar que ele não conhecia. Uma terra que só o Senhor ia direcioná-lo. Mas uma coisa interessante, que é uma preocupação de Deus, porque através de uma família, o Senhor abençoar todas as famílias, porque dessa linhagem viria uma nação, e dessa nação viria um Redentor. E esse Redentor, que é Jesus Cristo, ia se manifestar, e através desse legítimo descendente de Abraão, veria uma bênção espiritual para todos. Nós vemos em Hebreus 11, 8, diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não tinha noção aonde ia, mas sabia que Deus estava o guiando. A confiança que devemos ter em Deus, quando Deus nos manda fazer a obra dele. Ora, Gálatas 3, 8, 16 também diz assim:
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não está no plural. Não diz e às posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Paulo, através da carta aos Gálatas, ele revela que verdadeiramente a posteridade de Abraão é o próprio Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, é a promessa que o Senhor fez a Abraão lá no princípio, de que nele todas as nações serão benditas, foi por causa de Jesus Cristo, porque ele veio para salvar o vil pecador e da descendência de Abraão. Também em Gálatas 4:4 também está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Gálatas 4:4. Está dizendo aí que Deus cumpriu a sua promessa pela sua natureza missionária de enviar o legítimo Salvador. Mas se nós reportarmos a Gênesis no capítulo 3, quando Adão pecou, olha que interessante. Deus sempre foi onisciente, sempre teve sua presciência, sabendo anteriormente de todas as coisas, né? Vamos ver que a Bíblia fala em Apocalipse 13:8, que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, será antes da fundação do mundo. Então, verdadeiramente, o Senhor já sabia que o homem ia pecar. Já tinha preparado aquele que ia ser o Redentor, aquele que ia nos salvar. Já tinha sido preparado. Mas quando Adão peca, o Senhor volta, como de costume, na viração do dia, e começa a dizer: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Porque o Senhor já sabia que Adão estava se escondendo dele. Porque Adão, por certo, já ficava esperando que naquele momento Deus viria falar com ele e com sua esposa. Mas nesse dia foi diferente. Mas o Senhor, já naquele princípio, me mostra que ele já estava procurando um homem. Ele já estava procurando uma forma de reconciliar o homem com ele. E ali em Gênesis 3:15, nós vamos ver ali falar sobre o proto-evangelho, né? Da linhagem da mulher, nasceria um que pisaria a cabeça. E da linhagem de Satanás, né, da serpente, viria um que feriria o calcanhar. Então já era a promessa do Messias ali, já o proto-evangelho, já mostrando para Adão e para Eva toda a consequência dos seus pecados, mas também uma redenção, uma promessa de salvação que viria da linhagem da mulher. Então nós vemos aí que a natureza missionária de Deus, desde o princípio, quando o homem sai fora do caminho, desvia do alvo, né? Porque pecar é errar o alvo, o Senhor trabalha em todo o tempo para trazer o homem novamente ao caminho e à direção do céu. 2. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Capítulo 17 de Gênesis mostra que Deus soberano e excelso, que se relaciona com um ser humano limitado, que é Abraão, né? Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Agora não seria apenas a região, né, ali do Oriente Médio, não seria apenas Canaã. O Senhor já estava dizendo: agora eu vou mudar o seu nome, porque o seu nome vai ser um nome Pai de multidões de nações, porque através de você serão benditas todas as famílias da terra. Agora não é apenas um único povo, não é apenas Israel. Alguns achavam que se Israel, né, obedecesse e cresce no Messias, o resto, os gentios, estaria perdido. Mas eu nunca entendi dessa forma, porque a Bíblia me dá uma certeza, desde o princípio, que Deus sempre preocupou com todas as nações da terra. Escolheu especialmente Israel para que o representasse, mas que através de Israel, seu exemplo de fidelidade a Deus, as demais nações viessem a servir ao Senhor. Mas Israel falhou. Terceiro, subtópico, o nosso modelo missionário, né? O modelo missionário básico de que dispõe para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres,
da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Não. Certamente que os modelos de hoje, do passado, merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Que coisa gloriosa! Ele, Deus, é o nosso maior exemplo de quem devotou o desejo, a sua natureza para resgatar, para buscar o homem, para salvar, para transformá-lo, né? Nós vemos que no Velho Testamento Deus se manifestava, mas era um Deus por nós, é um Deus cuidando de nós. Mas quando Jesus veio na plenitude do tempo, como eu já li o versículo aqui, ele já era Deus conosco, o Emanuel. Mas já quando se relaciona, já a igreja, o período da igreja é diferente. Que agora o Senhor prometeu que subiria, mas enviaria o Espírito Santo. E Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo. E agora, quando nós aceitamos Jesus, já não é o Emanuel, já não é o Deus por nós. Agora é o Deus em nós. É o Espírito Santo habitando em nós e nos impulsionando a fazer a obra, a buscar santidade, a buscar a presença, a adorar o Senhor. Então é Deus sempre nessa preocupação de reencontrar com o homem, de trazê-lo o homem a uma reconciliação com ele. E Cristo cumpriu isso no Calvário. Sinopse do primeiro tópico fala assim que Deus ele é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Então Deus sempre preocupou de fazer o resgate do homem, buscar o homem, resgatá-lo. 2 Coríntios 5,19 diz que isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, através de Jesus Cristo é que o Senhor nos reconciliou. Então ele estava atuando, ele planejou, o plano de salvação foi do Deus Pai, o Deus Filho vem e o executa cabalmente, ele vai à cruz, o Verbo se encarnou, agora como homem, ele vai ao Calvário, ele morre, derrama seu sangue e nos redime. Então ali naquele momento, o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Interessante, Deus nos fez com livre-arbítrio. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos distanciar dele, nós escolhemos verdadeiramente errar o alvo. Mas mesmo assim, olha o tamanho do amor desse Deus. Ele doou o seu filho, deu o seu filho por amor a nós, para que através dele nós fôssemos reconciliados com ele mesmo, com o próprio Deus. Ele ofereceu o seu filho. A Bíblia fala que ele desejou enfermá-lo, levar ao sofrimento da cruz, para que nós fôssemos resgatados. Segundo tópico fala o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Nós temos aí o tópico número 1, né? Aliás, é apenas um tópico, né? Não, 3 tópicos, eu estou lendo errado aqui. O amor de Deus, que é o primeiro tópico. O segundo tópico, a redenção no Antigo Testamento. E o terceiro tópico, a redenção no Novo Testamento. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. No Antigo Testamento vemos seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, né? João capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você observa que Deus ele já mostrou o seu amor. Algumas pessoas ainda ficam cobrando de Deus, né, que ele se mostre benigno, bondoso, mas Deus já demonstrou o seu amor, uma vez entregando o seu Filho
Como nós acabamos de ler, João capítulo 3, verso 16. Observa bem. 1 João 4, 8, 16 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós temos que entender que esse amor de Deus, que ultrapassa todo conhecimento, todo entendimento, é esse amor que o moveu a fazer a obra missionária. O princípio fundamental da história da redenção está nesse amor, que não tem entendimento, né? Nas nossas mentes humanas não conseguimos entender. É um amor que João, quando escreve esse capítulo 3, o verso 16, ele fala de uma tal maneira, porque ele não achou medidas, ele não achou como medir, como mensurar esse tão grande e infinito amor de Deus para conosco. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Você vai ver Paulo escrevendo em 1 Coríntios 13 sobre o amor. E ele fala que a questão do amor é a seguinte: se não tiver amor, não importa a atitude que eu tome, não importa a atitude que você tome, se não tiver amor, porque o nosso Deus, ele se baseia em amor, né? Ele é amor. O João escreve na sua carta, na primeira carta, que ele é amor. Ele não é porque ele ama, ele é o próprio amor manifesto. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse conceito básico para a visão bíblica da salvação no Antigo Testamento, a redenção está associada, no Antigo Testamento, melhor dizendo, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate por libertação de escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor dos homens. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou do mal, de todo o mal. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Então, Deus sempre teve uma ação redentora em favor do seu povo, né? Aqui já vem explicando o que é redenção. Significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por redentor. Quando se fala do Velho Testamento, fala de dias. Tinha os anos sabáticos, que é os anos do descanso, mas tinha, depois de 49 anos, quando chegava o 50º ano, que era o ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos, porque a escravidão em Israel era social. Quando havia alguém que estava endividado e não conseguia pagar, muitas vezes os seus filhos, né, ou ele mesmo seria levado escravo por um período para até que se pagasse toda a dívida. Se chegasse esse ano do jubileu, era para ser perdoado todas as dívidas e o escravo voltaria à sua casa livre de toda a dívida que possuía. Então, aí eles tratavam isso como um ato de redenção. Mas o Senhor também livrava, guardava, como o próprio Jacó aqui diz aqui, que invocava o anjo que me livrou de todo o mal. Era Deus agindo. Israel, quando estava na servidão do Egito, Deus também enviou Moisés, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Olha aí Deus resgatando no Velho Testamento, redimindo no Velho Testamento. E a redenção no Novo Testamento? No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. É isso, irmãos, que Israel não entendeu. Quando eles liam sobre o Messias nos profetas, eles interpretavam de forma errônea. O Senhor Jesus veio para resgatá-los, sim, para tirá-los eles do mercado de escravidão. E lá onde os escravos eram vendidos, né? Vamos falar literalmente aqui, eles iam lá. Quando o resgatador chegava, o redentor chegava, ele livrava, ele pagava o preço de resgate e livrava aquele escravo da mão daquele senhor. O que Jesus veio fazer? No mundo espiritual, não no mundo físico, não no mundo literal. Ele veio no mercado de escravos e todos nós estávamos como? Escravos de Satanás. Havia um Senhor que comandava. Havia um Senhor que reinava. Quem? Satanás, o príncipe desse mundo. Qual Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não veja o resplendor da glória do Evangelho. Então nós vemos aí que tinha alguém, tinha um Senhor.
porque a Bíblia também nos diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não tinha nem judeu e nem gentil. Todos estavam debaixo da mesma condenação. E quando Jesus vem, ele vem com esse objetivo, de ir lá no mercado de escravo e resgatar, tomar desse senhorio de Satanás e trazer para o senhorio de Deus. Tirar da mão do senhorio das trevas e agora ser filhos da luz. Essa é a função que Jesus veio no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é ser curado com base no preço do resgate pago. Qual foi? A Deus Pai, por Jesus Cristo, sua morte na cruz, derramando o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Jesus derramou o seu sangue. A Bíblia fala que a cédula que era contra mim e contra você foi cravado lá no lenho do madeiro. Então foi rasgada essa cédula, vocês não têm mais nada. Você é justificado, todo o seu pecado é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você agora está livre do seu pecado. Você vai ver João também escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, no verso 1, ele fala assim: filhinho, não pequeis, mas se porventura pecardes, há um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Então, existe um advogado que hoje está à destra de Deus a interceder por mim e a interceder por você. Existe esse advogado, é Jesus Cristo. Ele já pagou o preço pela sua alma. Nós já fomos redimidos por causa desse tão grande amor do nosso Deus, porque foi o princípio fundamental da história da redenção. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano da redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então nós sabemos que nós estamos salvos do pecado, mas ainda presos num corpo de pecado. E só vai ser completada a nossa redenção verdadeiramente na ocasião da glorificação final do crente, quando a igreja for arrebatada. No arrebatamento da igreja, nós teremos novos corpos, né? Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, né? Esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, esse corpo que verdadeiramente é mortal se revestirá da imortalidade. Então, nós venceremos a morte, né? E estaremos num corpo glorificado diante do Pai. E esse plano de redenção do pecador é glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentado no amor de Deus. E o que eu aprendo então com esse tópico? Eu entendo que por causa do amor de Deus, ele sempre se moveu em redimir o homem. Da mesma forma, nós também devemos ser constrangidos por esse amor de Deus, a fazer a obra missionária, a ir buscar as almas, a resgatar aqueles que estão na mesma situação que nós estávamos, lá no mercado de escravo, nas garras de Satanás, na mão de outro senhorio e trazê-lo para o senhorio de Cristo. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico, que fala sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. E o primeiro subtópico fala sobre um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A fala sobre a queda do homem, Gênesis 3,15. Letra B, o dilúvio, Gênesis 6,13. A eleição de um povo para abençoar todos os demais, após a Torre de Babel, Gênesis capítulo 12, verso 3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus. E sua promessa, assim o Deus missionário, estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei o que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aí que desde o princípio Deus não tratou apenas com uma única nação. Ele tratou com toda a humanidade, naquele momento representado por Adão e Eva, na queda do homem. Lá no capítulo 3, capítulo 3, verso 15, que eu já falei aqui com os irmãos, né? Lá já estava o proto-evangelho, o primeiro evangelho, já o Senhor pregando para aquele casal que pecou, o Senhor já estava prometendo uma redenção. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. No dilúvio,
Deus agora separa no meio de um povo totalmente corrompido, né? Um gênero humano que se corrompeu no capítulo 6 de Gênesis, e ali separa, o Senhor tira Noé e sua família, manda fabricar uma arca. Por 100 anos, ali por um século, estava ali Noé construindo a sua arca. E ali representava toda a humanidade, não era uma nação específica, era toda a humanidade, só que eles não ouviram a voz do pregoeiro da justiça, que foi Noé, e somente Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa foram que se salvaram no dilúvio universal. E no capítulo 12 nós vemos agora Deus buscando da descendência de Noé, da descendência de Sem, do povo semita, que era Abraão, e esse, agora Abraão, né, chamado pai da fé, amigo de Deus, foi chamado para que através da família de Abraão, de Sara e o seu filho Isaac, depois veio Jacó, veio Esaú, veio a descendência, dessa descendência viesse uma nação, e dessa nação viesse o resgatador, e através desse Redentor, que é Cristo Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, é como o comentarista disse, nesse texto a falha do homem está caracterizada bem como o juiz de Deus e sua promessa. Não só a falha do homem, né, como Adão pecou, a falha do povo antediluviano que pecaram e não obedeceram, né, com todas as falhas que o homem cometeu, estava ali bem claro, mas também estava ali o juízo de Deus, mas também a sua promessa, e ela se cumpriu, porque o nosso Deus, ele é fiel. Assim o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E o segundo tópico fala sobre a escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Essa era a intenção de Deus. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse de outros povos, como sua joia preciosa, né? Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou no seu propósito. Olha só que aqui no livro do autor, né, do comentarista, o livro auxiliar, ele colocou aqui nessa lição, Deuteronômio 7, versículo 7 e versículo 8. Olha o que Deus fala através de Moisés. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos de qualquer povo, pois era o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Estava aqui Moisés relatando a ação e a afeição de Deus por esse povo. E foi por causa da promessa que é feita aos pais, ele foi e enviou e tirou, não só enviou Moisés, como resgatou o povo com mão forte. Tirou das garras de Faraó, tipificando a vinda do seu filho para resgatar-nos também das mãos não de Faraó, mas de Satanás. Então nós vemos aí que Deus cumpriu sua promessa. Entretanto, Israel fracassou no seu propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8, né? A promessa foi feita, mas eles não obedeceram. Por isso, por causa da sua apostasia, por causa da sua infidelidade, por isso Israel foi levado para o exílio na Assíria, enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro em Babilônia. Nós vemos aí o que o Senhor fez. Ele cumpriu aquilo que havia prometido. Se você for lá em Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos e as maldições. Deus apresentou para Israel suas bênçãos e as suas maldições. Se eles permanecessem fiéis, as bênçãos viriam. Se eles se tornassem fiéis e não obedecessem, as maldições viriam. E cumpriu-se
então as maldições. O Senhor prometeu que se eles fossem fiéis, eles comeriam o melhor da terra, eles seriam, né, cabeça e não cauda. Tem várias promessas da prosperidade que Deus daria para esse povo no meio das nações. Mas quando ele peca, quando ele transgride e ousa desobedecer ao próprio Deus, o que Deus faz? Deus então faz cumprir as maldições que estavam lá em Deuteronômio 28. Por isso, tanto o reino do norte, né? Lembra que depois de Salomão, seu filho Roboão começou a governar, mas houve uma divisão, o reino do norte passou a ser governado por Jeroboão, o reino do sul passou a ser governado por Roboão. Houve aí a divisão. Então, já o reino do norte foi levado para o cativeiro pelo Império Assírio, enquanto Judá posteriormente foi levado cativeiro também em Babilônia. Vemos aí que o Senhor é Deus também de juízo, é Deus de misericórdia, é um Deus que ama, um Deus que já provou o seu amor por nós, mas sabemos que também Ele é fogo consumidor, né? Ele também cumpre as suas promessas, Ele faz e Ele cumpre. Verdadeiramente, nós sabemos que Ele é o Deus justo, o Deus que ama, mas também Ele sabe julgar retamente e lançar juízo quando é necessário. Então nós temos que saber com o Deus que nós servimos. Nós temos que estar diante de Deus com temor e tremor, sabendo que Ele cuida de nós, vela pela nossa redenção. Brevemente nós estaremos sendo resgatados completamente no arrebatamento da igreja, né? Quando nós tivermos, aí nós vamos estar totalmente redimidos também do nosso corpo de pecado no futuro, quando Jesus voltar. Mas enquanto estivermos peregrinando nessa terra, vamos ter um temor desse Deus. Vamos honrá-lo como Ele merece ser honrado. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que o gentio fosse levado à luz. A salvação, por meio de Cristo, é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Quem? A Igreja de Deus. Esta igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada à participação com Deus na evangelização do mundo. Por isso somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Está escrito em Mateus 5, verso 13 e o verso 14. Nós vemos aí, irmãos, que nós somos separados. Vou ver Pedro escrevendo sobre isso, que o Senhor nos resgatou das trevas para nós sermos testemunha daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque o Senhor nos chamou como nação santa, como sacerdócio real, como propriedade peculiar do Senhor. Não é pouca coisa não, irmãos. Nós somos bênção, somos instrumento de Deus, somos representantes de Deus na terra. E como sal e como luz nós devemos representar bem esse Deus proclamando este evangelho, falando do Senhor Jesus, né? Porque os ramos naturais foram cortados para que nós, zambujeiro bravo, fôssemos enxertados. Então hoje nós estamos o zambujeiro enxertado na videira verdadeira, né? Na oliveira verdadeira. Então verdadeiramente, por quê? Porque Israel rejeitou. Israel rejeitou. Por isso que Paulo falou, considera a bondade e a severidade de Deus. Porque ele foi severo para com Deus e manifestou a nós, gentios, a sua bondade. E agora nós nos tornamos igreja, né? E somos agora os representantes de Deus na terra. Mas da mesma forma que ele tratou com Israel, vai tratar com a igreja, se a igreja andar nos caminhos que andou Israel. Porque Israel rejeitou o próprio Messias. E o resumo deste último tópico fala: a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Então o caráter de missão de Deus já é desde o princípio. Desde o princípio ele sempre preocupou em novamente reencontrar com o homem. O homem tinha uma comunhão plena lá no Éden, lá no jardim. Vinha e conversava livremente com Deus, tinha ali um culto, né? E Deus palestrava, falava com aquele casal. Viu o pecado, o homem se distanciou, né? Está lá em Isaías 59, verso 5, verso 1 e verso 2, né? Que o ouvido de Deus não está gravado, que não possa ouvir, nem sua mão encolhida, que não possa salvar. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus
é as nossas transgressões. Então são as nossas transgressões que estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, ainda nos prova o seu amor, doando o melhor que ele tinha, o seu próprio Filho. Alguns acusam os judeus de ter matado Jesus, outros acusam os romanos de ter matado Jesus, mas você olhe para a palavra e veja que foi o próprio Deus que o entregou. Da mesma forma que ele fala, eu dou a minha vida para depois tomá-la. Então, verdadeiramente, ele se ofertou como sacrifício perfeito pela nossa alma. Então, o que eu aprendo dessa lição hoje, para fazer a minha conclusão, é o seguinte: o mesmo amor que ele nos amou e que doou o seu Filho, nós devemos também amar esta obra e desejar ardentemente fazê-la, ou indo, ou contribuindo, ou orando. Mas a obra missionária precisa de novos soldados prontos para batalhar. Nós temos visto hoje um retrocesso na obra missionária. São poucos que se levantam como missionário nos dias atuais, mas o Senhor, através dessa lição, eu creio que está usando a CPAD, o pastor Wagner Gabi, para nos fazer lembrar da nossa verdadeira missão na terra, proclamar o Evangelho até que Cristo venha. Conclusão: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Interessante isso. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Nós lembramos que João 3,17 é todo mundo. E aquele mundo que está falando ali não é um mundo natural, não é as cachoeiras, não é as pedras, não é os mares, não é as coisas criadas, não. Está falando do homem, do ser humano, a coroa da criação de Deus. E esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra de... Olha só, estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. É o desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe quem ele vai usar? Você, igreja. É nós. É nós que ele quer usar. É ele que está o tempo todo impulsionando-nos, através do teu Espírito Santo, a proclamar esse Evangelho até que Cristo venha. Querido, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo falando aí no seu coração. Que nós temos que dar um passo a mais, fazer um pouco mais, orar um pouco mais, fazer a obra de Deus, estudar a palavra, proclamar a palavra, viver essa palavra e fazer com que o amor de Deus se manifeste em nós. Porque o que vai fazer, o que vai nos impulsionar, levar esse Evangelho até as fronteiras de outros países, até outras culturas, é impulsionado pelo amor de Deus já manifesto através da nossa vida, nos redimindo, nos tirando das garras de Satanás e nos prometendo uma vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.